Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não sou grego, nem filho de grego. Eu não sou judeu, nem filho de judeu. Mas tem uma palavra em hebraico. Abba. Abba. Mas só para quebrar o gelo, dos 40 minutos que me faltam, vou usar uns 2 ou 3 aqui. Também. Meu nariz não fica daquele jeito, mas eu sou, é verdade. Eu não posso negar a origem, de jeito nenhum, não é? Obrigado por ter lembrado, Randy. Isso, não é? Então, mais uns 3 minutos só para quebrar um gelo aqui. Dormiram bem? Oh, que bom. Para mim foi mais ou menos. Bom, sabe que para dormir hoje eu tive que ficar criando um mundo imaginário. Eu pensei assim, vamos imaginar, Alex, vai, imagina. Aí veio a imagem de uma lagoa, né, um lago, um charco, com vários sapos, né? Tinha rã-pimenta, sapo-boi, perereca, né? Tinha lá o cururu. E aí aqueles sons, né? Eu comecei a imaginar aquela cena bucólica. Até comecei a dormir. Até que entrou um som muito estranho. Um som que não dava para identificar, porque aí meu mundo assim desmoronou e eu tive que refazer um outro mundo imaginário. Uma serra elétrica cortando a árvore. Ou uma moto cinquentinha sem silenciador, subindo o Everest, né? Aquela coisa assim, bem próximo de mim, né? Aí eu desfiz o mundo imaginário de novo. Aí eu pensei assim, bom, por causa do tema, do que foi falado, família, tal, eu pensei, não é uma moto, não é uma serra elétrica, não são sapos, são irmãos. São meus irmãos. Né? Aí, calma, tá bom, calma. Aí eu pensei, são meus irmãos, né? Sobretudo com o último barulho extremamente alto, estrondoso, né? E ainda tinha uns fogos de artifício de vez em quando, pipocando por lá, né? Aí são irmãos, eu falei, bom, se são meus irmãos, então eu posso fazer uma visita até eles e dar uma cutucada, né? Tá no tema da palestra, vou cutucar, é meu irmão, tem intimidade e tal. Aí eu fiquei pensando, mas ele pode ficar ofendido. Aí eu lembrei, Abba. Falei, bom, para não incomodar meu irmão, vou falar com o pai, né? Porque Abba é pai. Falei, vou falar com o papai, vou falar com o meu pai. E aí, não é bem em tom de testemunho, tá? Mas eu pensei em orar, sério, eu não estou brincando. Para que Deus permitisse um sono bom para todos. Quando eu pensei em orar, aquele som estrondoso silenciou. Não foi um afogamento, não foi uma... para continuar. Parou, assim, só ficou os sapinhos de novo. Aí eu criei de novo o mundo imaginário, dormi bem, tô bem. E o pai nem precisou ouvir a reclamação, a queixa, né? Então, eu queria agradecer os colegas, irmãos, companheiros de quarto, porque deu para dormir, né? Perguntei para alguns lá, eles falaram, deu para dormir. Então tá bom, estamos no lucro, né? Mas sabe que... Pois é. Mas sabe que é exatamente esse conceito de família que a gente vê ser colocado para o que nós estamos comunicando no tema principal deste Enoque. Foi falado aqui sobre a igreja. O tema é esse, a igreja familiar. O Enio falou sobre isso, na família. Que começa lá, né? Que é no seio familiar que as coisas começam acontecendo. Foi falado sobre a igreja congregacional, como uma grande família, que reúne outras famílias, não é? E nós temos aí falado a respeito da igreja no município, com relação ao seu propósito, na área onde ela está. E assim por diante tem sido os temas. Então, quando Deus ele pensou na igreja dele, quando ele idealizou a sua igreja,
há vários ângulos que nós podemos olhar, há vários conceitos na Bíblia que nós podemos olhar para a igreja. Mas sem dúvida nenhuma, um conceito muito forte na mente de Deus, quando ele idealizou a sua igreja, foi o aspecto de família para a igreja. Eu não vou falar da igreja agora como família, mas é uma base isso, muito, muito própria. Por quê? Porque nós somos irmãos. E Deus se identifica como Pai. Em Efésios, Paulo diz que nós somos edifício, nós somos família de Deus. Então não dá para tirar esse conceito que está na mente de Deus, que a igreja, ela parte do princípio que de Deus ela é família. É verdade, Ranieri disse, nós somos servos e escravos. Esse é um ângulo de olhar a igreja. Mas o ângulo que move o coração de Deus é que neste reino nós não somos qualquer pessoa. Nós somos os filhos do rei. Nós somos os príncipes. Nós somos os herdeiros. Quando Jesus disse, os campos, olha lá, estão branquejando. Quando ele disse, olha, a seara é grande, se precisa de trabalhadores, não é? Faz o quê? Pede para quem? Pede para o Pai. Quando você olha a igreja, quando você olha o trabalho, quando você olha o propósito de Deus para a sua família, a seara, e vê assim, puxa, é grande a coisa. Você pode ser motivado ou você pode ser desmotivado. Já pensou você sozinho, colhendo assim, 20 hectares de milho, você olha, nossa, quanto milho, nós vamos ganhar muito dinheiro e tal. Aí você olha para o lado, não tem ninguém, é só você para colher. Não é? E aí Jesus vem e fala, pede para o Pai. Sabe por que pede para o Pai? Porque a seara é tua. Se é do Pai, é nossa. Somos donos também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos sentar lá no trono. Nós vamos julgar também. É assim que Deus nos vê. Tem a característica de servo, de escravo e outras. Tem. Mas esta revela o âmago do coração de Deus, de como Ele trata o seu povo até hoje, como um pai. E a gente como um filho, uma família. Então, quando me foi dado o tema, e recebemos aí uma indicação do que os coordenadores queriam para o tema, me disseram assim, objetivo, visitações congregacionais. Propósito, mostrar que é necessário que os irmãos se visitem e se fortaleçam através da comunhão. Se alguém me perguntasse, como você vai mostrar que é necessário os irmãos se visitarem? E eles se fortalecerem através da comunhão entre as congregações? Eu responderia sem hesitação. O Novo Testamento revela claramente, qual era e ainda qual é a vontade de Deus para a sua igreja. E inclui, sem dúvida nenhuma, esse trânsito. E para que isso fique mais perto, para que a gente entenda melhor isso, eu pergunto, se você tem, e eu creio que tem, família, ou pessoas que você quer bem, se você tem pai, mãe, irmãos, que você ama, moram em outro estado, em outro bairro, outro município, outra cidade, o que você faz de tempos em tempos? Você visita. E nós mantemos os nossos laços familiares com os nossos familiares, demonstrando para eles através de visitas com motivações variadas. Por exemplo, é aniversário, casamento do meu sobrinho, do meu primo, do meu irmão, da minha tia, do meu tio. Ficou doente um determinado parente. Eu quero ir lá porque eu gosto muito da minha irmã, vou fazer um churrasco, vou passar um tempo com eles. Há vários motivos que nos levam a visitar os nossos parentes. Porque nós os amamos, porque são nosso sangue, porque nós temos história em comum, porque é nossa família. E nós não medimos esforços para isso.
Às vezes vamos em outros países, às vezes gastamos um dinheiro substancial para estar próximo dos nossos. Não é isso que você faz? Não é? Sim, é isso que nós fazemos. Então, na mente de Deus, no coração dele, quando ele idealizou a sua igreja, ele pensou em família. E não tem, irmãos, como você desassociar as motivações variadas que nos levam a visitar uns aos outros. Então, tem duas coisas que nós vamos perceber neste universo. Duas coisas extremamente importantes. Nós vamos perceber que, e é isso que vamos fazer agora, o que o Novo Testamento, pontualmente, porque não dá para pegar tudo, né? Mas pontualmente vamos pegar alguns exemplos de como isso acontecia no pano de fundo histórico da Bíblia, do Novo Testamento. E nós vamos ver que isso era a vontade de Deus expressa no Novo Testamento. Vamos constatar isso. O fluxo dos irmãos com esses propósitos variados de visitação. Depois nós vamos aplicar isso à nossa realidade hoje. E vamos identificar algumas deficiências e apontar algumas soluções para nós sermos hoje a igreja que estava na mente de Deus. Não é? Alguns anos atrás eu ouvi um irmão dizendo isso. Ele me disse isso. E isso mudou muito o conceito de como eu via igreja. Eu cresci na igreja de Cristo. E sempre ouvi a máxima de que nós somos, ou lutamos para ser, a igreja do primeiro século. Já ouviu essa expressão? Perfeito. E aí esse irmão, ele foi um pouco mais profundo. Ele disse, agora eu entendo quando a gente pensa, eu quero ser a igreja do primeiro século. Mas a gente tem que ter ressalvas, tem que ter cuidado com isso. Porque hoje, quando alguém me fala isso, eu pergunto, qual delas você quer ser? Corinto? Ai, 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 ui, ui, ui. Né? Qual você quer ser? Laodiceia? Qual delas? Cuidado com o conceito de querer ser a igreja do primeiro século, porque esse irmão, então, acrescentou lá, aquela visão, né, dele, nós devemos querer ser a igreja que estava na mente de Deus, revelada no primeiro século, no Novo Testamento. E muitas vezes nós hoje estamos repetindo procedimentos errados da igreja do primeiro século, que estava na sua meninice, como Paulo disse, lá em 1 Coríntios 13. Comparando as fases de crescimento da igreja com a fase de crescimento humano. Dizendo que, por exemplo, os dons miraculosos iriam cessar e tudo mais, porque isso fazia parte da meninice da igreja. E hoje nós estamos velhos, maduros, com quase 2000 anos como igreja, e às vezes estamos agindo como crianças ainda. Crianças. Por isso que lá em Efésios 4:11, quando o apóstolo Paulo diz, no contexto ali ele falando a respeito da mente de Cristo para a igreja, né? No capítulo 4, ele falando de Cristo e tal, aí ele diz, ele mesmo, Cristo, instituiu na igreja, lê-se lá, uns para, aí tem lá apóstolos, primeiramente. Nós não temos mais apóstolo, viu, irmão? Então, Valdomiro não é apóstolo. Certo? Não é, porque no dia que foram escolher um para substituir Judas, e só tinha uma vaga, o nome está lá. E chama Matias. Entendeu? Não tinha. E também tinha que ter qualificações. Esse homem não existe, porque já estamos quase 2000 anos depois. Não dá para ter acompanhado Jesus desde João até ver ele subir aos céus. Não tem mais. Acabou aquele período. Mas, Paulo disse também, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Na mente de Deus, que é o Abba, Pai, e nós somos irmãos, se na mente de Deus há uma comparação da igreja como família, então vamos lá, resgatando o conceito que o Enio colocou. Quem é, na mente de Deus, o responsável por governar
Há exceções? Sim. Morre o progenitor, fica incapacitado, quem assume? Por isso que temos uma ajudadora. Mas quando constituímos família, na mente de Deus, regra geral, quem governa? Quem é o responsável? O Abba. O pai é o responsável. Na mente de Deus. Quando Eva comeu da fruta e deu para Adão, e Deus veio procurar para ver o que aconteceu, ele não falou, Eva. Não. Ele disse, Adão, que foi que você fez? Ele até tentou, né? Foi a mulher que tu me deste. Não. Você é o responsável. Ora, se na família nuclear, na mente de Deus, há responsáveis, na família de Deus, que é a igreja congregacional, não há? Ele instituiu quem? Todos nós? Não. Todos nós podemos. Estamos em fase de preparo. Mas na mente de Deus, irmãos que estão aqui, que são guias de igreja, irmãos que estão aqui colocados, eu espero que, pelo Senhor Deus, para exercer algumas dessas 4 funções que lá em Efésios o apóstolo Paulo relata, que a gente vê espalhada nas várias congregações relatadas no Novo Testamento, como Antioquia. E lá em Atos 13, o relato de Lucas é que havia na igreja de Antioquia o quê? Havia na igreja de Antioquia? Não, tá certo, em outras versões. Profetas e mestres. Antioquia não tinha pastor, não tinha evangelista. O relato é profetas e mestres. 2 daquelas que estão lá em Atos, em Efésios 4:11. Quando Pedro escreveu para os irmãos da dispersão, ou quando algumas cartas foram escritas para outras congregações, os autores se referem aos apóstolos, aos presbíteros, né? Que tem lá. Então, na mente de Deus, tratando-se dele como família, ele entregou a família dele, como entregou Jesus, embora Jesus fosse filho de Deus. Mas Jesus foi entregue a José e Maria. A igreja que nós estamos incluídos, a família, a congregação em que eu e você estamos incluídos, na mente de Deus, tem responsáveis. Se pastores, pastores, se profetas, profetas, se mestres, mestres, se evangelistas, evangelistas. Mas é para ter na mente de Deus. E para quê? Para instruir, maturar, edificar, para que cresçam no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que atinjam a perfeita varonilidade, para que não sejam levados como meninos por qualquer vento de doutrina, para que sejam embasados, para que tenham modelo, para que quando chegar a bola da vez daqui 20, 30 anos, quando nós que somos agora os pais da igreja, e isso não é um privilégio tanto quanto é uma responsabilidade nos dada, aqueles que observaram a gente, como no seio familiar, os nossos filhos nos observam como pais e mães, vão reproduzir quando chegar a vez deles de ter família. Na igreja também é assim. E a igreja é um organismo, ela se renova daqui 5 anos, provavelmente quase 1/4 ou metade da congregação será de pessoas novas, e o processo se repete continuamente, e tem sido assim de geração em geração. E onde nisso tudo entra a questão da visitação? Bem, se no conceito de Deus, descrito lá em Marcos 10, 29, que foi já citado antes aqui, Jesus diz que aqueles que tenham deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, campos, por amor de mim, não há ninguém que não receba 100 vezes mais todas estas coisas nesta vida ainda, não é? Irmãos, pais, mães, é esse o conceito, a visão. Então nós temos que pensar, se eu estou numa família, o que eu faço para demonstrar os laços, para cuidar, para demonstrar meu amor? Eu visito. E é fascinante o que esse tema revela, e fica perceptível o plano que estava na mente de Deus para a igreja, sob este aspecto, né? Quando nós observamos os registros do primeiro século lá no Novo Testamento.
E há fundamentos lá na Bíblia. Então, ser a igreja que Deus idealizou inclui continuar o processo e o procedimento que começou no primeiro século sob esse aspecto da importância da visitação. Havia no primeiro século, nós sabemos, um fluxo de correspondência muito grande, não havia? Você veja as cartas do Novo Testamento. Escritas por vários motivos. Mas as igrejas se comunicavam. Tinham um fluxo de correspondência para saber como estavam, para ser informado, para informar, para apoiar, para corrigir. E também não era diferente o fluxo de visita com esses motivos. Então havia muita visita entre as congregações por motivos variados. Vou citar 4, pelo menos aqui. Apoiar e encorajar. Estruturar e corrigir. Confraternizar. Vários tipos. Como nós fazemos, não é? Tem diferença? Minha mãe ficou doente. Está lá em outro estado. Eu vou lá visitá-la. Para quê? Porque é minha mãe. Para dar apoio. Meu irmão fez um aniversário. O que eu vou fazer? Eu vou lá. Por quê? Porque eu amo meu irmão. Eu quero estar junto com ele, dar um abraço nele. Ah, a minha irmã deu uma mancada, pisou na bola, está errada, equivocada, magoou lá alguém, meus pais e tal. O que eu faço? Vou lá, para quê? Ter uma conversa com ela, para corrigir. É isso, não é? É assim que funciona na mente de Deus. Então, às vezes, irmãos até custeavam para outros irmãos esses tipos de visita. Às vezes, a gente vê na Bíblia que uma congregação inteira custeava a visita de um ou mais irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Para cumprir esses propósitos da visitação. Às vezes, a congregação que recebia um visitante, ela se fazia participante no custeio da viagem desses irmãos. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que isso era tão comum e importante, e as pessoas sabiam do custo naquela época para isso, que até nesta área havia um compartilhamento para que isto pudesse acontecer. A congregação que você é responsável pelo Senhor, porque não é sua, é do Senhor, mas que você é responsável, ou que você é membro, tem no seu calendário planejamento para a visitação, ela investe dinheiro, ela custeia isso para outras congregações. Há uma paridade na sua cidade, no seu estado. Eu sei que, como o Randy falou, há esses momentos que numa vez por ano, ou a cada 2 vezes por ano, as congregações se reúnem para cantar, ou para um culto, e assim por diante, que é um aspecto. É um aspecto. Mas aqui nós estamos falando de visitas com propósito. Pelo que eu sei, a maior, eu não soube de outras, raramente isso acontece, os acontecimentos de visitação que ocorrem em congregações, geralmente são motivados pessoalmente, por irmãos. Não é a congregação pensando que vai mandar um representante para dar um apoio, ou se confraternizar. Não é isso. É mais assim, a motivação de um irmão que às vezes está de férias, ou ele quer aproveitar para visitar algumas congregações de uma determinada região, e aí ele toma essa motivação. E isso é ótimo. Isso é muito bem, muito bom. Mas nós estamos falando de congregações, igrejas com propósito. Isso faz parte do rol ministerial ou do planejamento congregacional da congregação que você frequenta? De causar uma interação? Quais são os benefícios que isso traria? Então nós temos lá visita de encorajamento e edificação, visita de estruturação, visita de confraternização, visita de correção. Alguns exemplos, um bate-bola aqui de exemplos, né? Foi o que ocorreu, por exemplo, no relato de Atos 11, 19 a 23, a igreja de Antioquia. Lembra? O que aconteceu lá? Em Jerusalém houve aquela perseguição causada pela morte de Estevão, os irmãos anônimos foram por toda parte pregando, a palavra do Senhor chegou em Antioquia da Síria, estava sendo pregada lá em Antioquia, os irmãos de Jerusalém, que estavam lá, os apóstolos, todos ficaram em Jerusalém. Então a igreja em Jerusalém, olha só, irmão, não estou falando que foi motivação, que foi iniciativa de Barnabé. O texto deixa claro que a igreja em Jerusalém havia um plano
congregacional que incluía isso. Custeou a viagem de Barnabé para ir até Antioquia, para ele ver, uma visita de manutenção, para ele ver como que as coisas estavam. Olha a preocupação daquela congregação. E Barnabé chegou lá, a gente sabe da história. Primeira coisa, ele observou. Ficou alegre, motivado. Também, né? O apelido do cara era alegria, alegria, alegria. Então ele ficou motivado, né? Ficou alegre. Pregou na igreja. Aquela visita que era de manutenção, de observação, migrou para outro objetivo. Ele ficou apaixonado por aquela congregação, começou a pregar, mais pessoas se converteram. Ele olhou para aquela igreja e falou assim, aqui tem uma obra, aqui tem uma porta ou várias abertas, preciso de ajuda, preciso de equipe. Foi lá para Tarso à procura de Saulo. Procurou, encontrou, chegou para Paulo e falou, Paulo, eu tenho um plano, você é o cara. Já tinha mais de 10 anos que Paulo tinha sumido do cenário. E Barnabé de novo pega Paulo na mão. Vamos lá para Antioquia, vamos ensinar aqueles irmãos 1 ano. Paulo, topa? Tô dentro. Né? E aquela visita que começou como de manutenção se torna de encorajamento, apoio e estruturação congregacional. Porque eles chegam lá e ensinam numerosa multidão. Em Atos 13, você vê o relato de Antioquia e já muda. Não era só Barnabé, não era só Saulo. Agora tinha profetas e mestres. Lúcio, Simeão e Manaém. Mais 3, 5. E a primeira igreja missionária, que foi Jerusalém, a mandar um enviado, um missionário, com propósito para uma congregação já existente, esta, sem presbíteros, sem pastores, se tornou a primeira igreja a mandar missionários para terras que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ó, que maravilha! Que bênção! E aquela igreja foi a responsável por nós hoje sermos chamados de cristãos. Né? Entrou na história. Tudo isso porque alguém foi visitar. Olha que coisa. Uma pessoa faz diferença? Faz. Está na mente de Deus. É vontade de Deus. Em Atos capítulo 14, versículos 21 a 23. Lembra lá? Primeira viagem missionária, oriunda da manutenção, da visão da igreja de Antioquia em enviar Paulo e Barnabé, orientados pelo Espírito Santo. Depois de feita aquela viagem, o que aconteceu? O texto diz que eles voltaram visitando os irmãos para fortalecê-los. Existe visitas com o intuito de fortalecer irmãos? Existe sim. Estavam embasando, fortalecendo aqueles irmãos. Em Atos capítulo 15, versículo 1, uma passagem negativa, mas que revela alguma coisa positiva para nós. Em Atos 15, 1, diz lá que irmãos vindos de Jerusalém chegaram lá em Antioquia e ensinavam a respeito de que os cristãos não judeus deveriam ser circuncidados para poder ir para o céu. Agora, esquece um pouco o aspecto do ensino errado. Esquece um pouco esse aspecto. O que esses irmãos de Jerusalém estavam fazendo de Antioquia? Ensinando, né? Uma visita para o quê? Irmãos de uma congregação, vindo em outra, para ensinar. Agora nós poderíamos pensar, só os apóstolos tinham moral para fazer isso. Bom, nós temos aqui irmãos fazendo isso. O ensino foi errado. Gerou complexidade, sim. É por isso que a gente tem que ter cuidado, não com as visitas, mas com os objetivos. O que vai ser feito lá. Mas isso mostra o fluxo de irmãos, de congregações, se visitando por vários tipos de motivação no Novo Testamento. Visita de confraternização. Em João capítulo 3, em 3 João, aliás. Em 3 João nós vemos o ensino sobre a acolhida de irmãos em visita à congregação local. Lembra? Tinha lá aquele irmão, o Gaio, se eu não me engano, né? Aquele irmão que recebia lá os irmãos na sua casa. Demétrio, se não me engano, que recebia os irmãos na sua casa. Então, João está escrevendo, falando sobre como deve proceder quando tem visitas na congregação. Irmãos visitando. Mas tinha lá um tal de Demétrio, que não queria que os irmãos que estivessem visitando, não passando pelo crivo da aprovação dele, fossem hospedados em qualquer irmão. E que qualquer irmão que hospedasse irmãos visitantes de outras congregações, sem autorização dele, ele expulsava da igreja.
E João começa a aplicar uma correção em cima desse procedimento errado. Não é? Ou seja, nós temos até uma carta que trata desse assunto, de como tratar, de como receber visitantes na igreja, como a igreja deve proceder, visitas de confraternização. Você já foi visitar irmãos ou uma congregação só por estar com eles, no culto, participar? Às vezes quando a gente está de férias, né, num lugar que tem congregação, aí a gente planeja ir lá. Você não quer ensinar, você não está lá para pregar, para dar aula, para nada. Você está lá porque quer estar com os irmãos, quer uma comunhão com eles. Olha que maravilha. Aí você chega lá, o irmão fala, temos um irmão aqui de tal região e tal. O irmão não gostaria, e dá a honra de você poder falar alguma coisa, trazer notícias e tal. Isso vem da onde? Da mente de quem? Do nosso Senhor. Não é? Do nosso Senhor. Visita de correção. Em 2 João 12 lá, nós vemos que João ele começa a tratar de um assunto referente à correção. Ele fala sobre visitas congregacionais, ele começa a corrigir aqueles irmãos daquela congregação. E aí no verso 10 ele dá um alerta, né, para a igreja ficar acautelada. Irmãos, você anota a passagem e lê, tá? Tudo bem? Eu estou indo no raciocínio aqui, citando as passagens para você depois poder consultar lá o contexto, para a gente ter uma fluição melhor. Não é ignorando a Bíblia, estou citando e falando da Bíblia, do que acontece lá. Então, João ele fala, olha, para aquela igreja, né, dá um alerta. Fiquem acautelados com relação aos irmãos que vão visitar. E veja, sonda, toma cuidado, não é? Não se contamina, cuida bem. Isso significa duas coisas. Primeiro, realmente havia um fluxo grande de visitação congregacional no primeiro século, que inclusive há orientações até de tomar cuidado com quem você recebe, avaliando bem essa pessoa, porque se você se você tiver essa ideia de dar a preeminência para que essa pessoa ensine, não corra o risco dela ensinar bobagem para a igreja. Então nós precisamos entender que a visitação é necessária por vários motivos, para corrigir, para edificar, para animar, para ajudar a estruturar uma congregação. É preciso. Mas nós precisamos tomar muito cuidado quem são as pessoas que nós deixamos se dirigir à irmandade. Porque se você não fizer isso, você pode correr o risco de perder aquilo que o Senhor tem dado como responsabilidade a você, irmão. Se você tem a condição de dizer quem pode ou não, quem deve ou não se dirigir à audiência da irmandade, é porque você tem uma influência na congregação. E Deus espera que você use-a bem. Porque se você permitir que pessoas se dirijam à plateia para confundir, prejudicar, desviar, você vai ter parte nisso. E a gente sabe que o remendo fica pior às vezes do que a emenda, né? A emenda fica pior do que o soneto, não é isso? Porque para destruir é assim, ó. O que você constrói, o que o Senhor constrói. O fogo destrói rápido. Essa carta de 2 João é interessante porque o apóstolo João ele diz assim, olha, eu não vou falar tudo o que eu tenho que falar para vocês, porque eu espero ver vocês pessoalmente, aí eu acabo de falar o que eu tenho que falar. Porque tem certas coisas que a visita é necessária, não dá para fazer por carta. Não é? Então, a visita de correção, às vezes ela precisa acontecer. Eu estava ontem conversando com um amado, com um irmão, sobre o conceito de como lidar com a igreja, com a congregação, com a família de Deus. E aí a gente estava falando o seguinte, né? Eu passei, e tenho passado, e estou ainda, e vou ser, espero, forjado em dores, né? Pelo Senhor. Então eu tenho aprendido a sofrer e a chorar, e sair disso com mais experiência, espero. Não é? Então, há alguns anos, eu servi em tempo integral a igreja, a Cristo, na sua igreja, 27 anos. Desses 34 em tempo integral. Agora eu sou vocacional. Eu trabalho num emprego secular e sirvo a igreja como evangelista no São Domingos, vocacional. Ou seja, me mantendo. Né? Então, durante esses anos que servi ao Senhor, eu fui contratado pela igreja. Como?
para exercer alguns ministérios, jovens casais e tal. Então eu trabalhava para a igreja. Os homens, os missionários, os guias da igreja diziam, nós queremos que você faça isso, isso e isso. Então eu trabalhava sob a coordenação destes homens. Em 2002 eu fui convidado para a congregação para servir como evangelista. Aí eu entendi o que significa evangelista, não é? E aí eu disse, então, se a igreja aqui não tem pastores, os guias não estão estabelecidos, a igreja está convidando para ser evangelista, então vamos ver o que é evangelista no primeiro século, no Novo Testamento, na mente de Deus, não é? Então, se é para os irmãos dizerem o que eu tinha que fazer, sem ser eles, esses guias, nomeados por Deus na igreja dele, então quem conduz o quê? Quem conduz quem? Então, nesses estudos, alguns desses irmãos estão aqui, naquela reunião que tivemos em setembro de 2002, lá em Campinas. Nós estudamos 1ª, 2ª Timóteo e Tito, explanei para toda a congregação o que é o trabalho do evangelista e perguntei para a igreja, vocês querem um evangelista? Então eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Deus. Para Deus, porque às vezes o que eu vou falar vai ser contrário à vontade da igreja. Alguma novidade, irmão? Então, conversando com esse irmão, eu disse que nem todas as reuniões onde há a maioria dos irmãos votando, dizendo que está certo, Às vezes, homens como Paulo e outros irmãos tiveram que ir contra o que toda uma congregação estava achando normal e correto. Então eu digo, como é que nós, guias de congregações, principalmente, vamos atuar na igreja do Senhor, família? Então vamos imaginar o seguinte, você, meu irmão, é maduro em determinada área, você sabe lidar com conflitos, você sabe lidar com determinado ministério, e tem uma congregação lá em outro estado, precisando de um apoio, precisando de um treinamento, precisando de uma ajuda. E você é a pessoa que Deus coloca no link com aqueles irmãos, não é? Como é que você vai atuar? Como é que você vai agir? O que você vai fazer se na sua área de familiar, se na congregação que você está lá servindo ao Senhor, você não tem desempenhado bem a função e o papel que Deus te colocou na igreja dele para exercitar, para funcionar? Como vai ser? E aí, sabe o que acontece? A gente sai reproduzindo erro, em vez de sair reproduzindo bênção. E este é um dos problemas. Um dos problemas que nós temos hoje na igreja brasileira, é que nós temos, infelizmente, vários irmãos que estão colocados em áreas de liderança, de coordenação, aba. Porque assim como Deus espera que eu, como pai, governe bem a minha família, isso não tem nada a ver com presbitério, tá? Presbitério tem a ver quando chega a modalidade de ser presbítero. Tudo bem, tem que governar bem. Agora eu, como pai, tenho que governar bem, independente de querer ou não ser presbíteros. Por que isso? Porque isso é a vontade de Deus para a família que ele idealizou. Então, se eu, no âmbito familiar, Deus tem a expectativa que eu cuide bem da minha prole, da minha família, e se na igreja dele eu repita esse processo, cuidando bem da congregação, esta responsabilidade nós precisamos assumir. E, infelizmente, nós temos vários irmãos que são nomeados, colocados, chamados para essa função, e não exercem ela bem. São omissos, não preparam a igreja, não edificam a igreja, não deixam elas maduras. E às vezes, nós temos congregações gritando. Alguns irmãos aqui conhecem bem a história das igrejas, né? O Randy, sabe o sofrimento que tem algumas famílias de Cristo, algumas congregações aí no Brasil, sofrendo sem ter um aba, sem ter pais, sem ter aquelas pessoas que Deus planejou para a igreja dele para cuidar da família, para nutrir, proteger, dar crescimento, conhecimento, maturidade. Não é? Homens como, não estou puxando o saco de ninguém não, homens como o Enio, o Norton que estava aqui ontem, Sr. Valdir e outros,
que às vezes do seu próprio bolso empreende grandes somas para poder visitar congregações no intuito de dar algum apoio para estas congregações, de ajudá-las dentro do âmbito da visitação. Como é que nós vamos crescer como igreja nacional brasileira sem contarmos com o apoio de uns com os outros? Como que nós podemos? Eu olho para a capital, para São Paulo, para Belo Horizonte, para outras regiões do país que são metropolitanas. Vejo lá, como você falou, Randy, lá no Nordeste, tantas congregações com o mesmo objetivo em comum. Por exemplo, evangelizar aquela cidade. E elas estão dispersas. Elas não têm trabalho de parceria. Uma tem um programa de rádio, mas não anuncia o endereço das outras. Uma tem um curso de escola bíblica, ou seja lá o que for, e não inclui as demais. Cada um no seu feudo, fazendo o seu trabalho. Precisamos corrigir isso, meus irmãos. Precisamos. E são vocês, guias da igreja, que Deus vai exigir e cobrar naquele dia lá. Não pensa que vai ser o irmão lá, diretor de escola dominical, porque o diretor de escola dominical vai responder pela escola dominical. Agora, você que está cuidando de uma congregação da igreja do Senhor, ai, 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 ui, 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 é com você que Deus vai ter aquela conversa. Do que você fez com a igreja dele. Porque o rebanho não é teu. Não é teu. Olha como você usa, como você administra, o que você faz, as suas decisões, porque a casa cai, uma hora ou outra. Esse é o ponto, é o aspecto que nós não podemos negar. Não adianta colocar panos quentes em certas coisas. Não adianta pensarmos que se a igreja do primeiro século, Corinto, Gálatas, Galácia, região metropolitana da Galácia, olha que bonito, né? Todo mundo indo para o Beleléu. Paulo dizendo, vocês todos aí estão deixando e passando para outro evangelho. Pode acontecer que uma região inteira vai? Pode. E uma congregação, Corinto, pode? Pode. Pode errar. E uma igreja pode começar de um jeito e terminar de outra? Pode. Olha Éfeso. Jesus lá, décadas depois, mandando uma carta em Apocalipse para aquela igreja, dizendo, toma cuidado, senão eu vou mover o teu candeeiro, hein? Esqueceste do teu primeiro amor. Uma igreja pode mudar? A igreja muda o tempo todo. Nossa responsabilidade. Então, irmãos, vocês que são guias, terminando minha fala, vocês têm uma responsabilidade tremenda nas suas mãos. Cuidar do rebanho alheio. Não é seu, é de Deus. Assim como Deus ortogou Jesus para ter como pai e mãe adotiva, pai adotivo e mãe, Maria e José, para criar o seu filho, a igreja nos foi confiada, nós que somos guias, para cuidar da família de Deus. Veja bem, isso inclui você se preocupar com a família sua, nuclear, Enio, Ranieri, congregacional, Randy, municipal, não é? E assim por diante. E agora falando de uma visão maior, nacional, mundial, internacional. É a família de Deus, não é? Eu espero que saímos daqui motivados. Como é que você está planejando mesmo o seu próximo feriadão? Suas próximas férias? Seu 13º? Bauru. Inclui bem. Que Deus abençoe, irmãos.